É quarta-feira, meus amigos. Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Meio da semana. Você já completou 8 missões na Ucrânia? Ainda não? Pois você precisa. Você vai rir, chorar e no fim se sentir ótimo. Esta é a história mais verdadeira da minha jornada na Ucrânia e do que vi. Isso realmente me transformou. Estou sendo honesto. Isso me quebrou até o último pedaço e então eu me reconstruí. E agora a nova arte que vocês veem diante de vocês. Esta é uma história de transformação que termina na lua de mel. Confira os links abaixo e vamos para a Rússia. Krai de Krasnodar, cidade de Afibsky. Ucranianos atacaram o sistema de defesa antiaérea com drones. É S-300 ou S-400 não dá para saber. Causou grande explosão, pelo que imagino. Também tinha muita munição e os russos, claro, estavam tentando derrubar esses drones. Você sabe aquela pergunta famosa: o que a defesa antiaérea está fazendo? Eu vou te mostrar o que a defesa antiaérea está fazendo. Você está vendo esse trenzinho aqui. É isso que a defesa antiaérea russa tenta atingir. Ele subiu no ar, mas desceu de novo porque é isso que ele faz muitas vezes. Não sabemos por quê, mas foi feito na Rússia. Talvez por isso esses sejam os vídeos do que aconteceu depois, mas você já pode ter uma ideia. Ele atingiu um prédio residencial alto. Havia muitas pessoas dentro, né? Havia muitos carros na frente. E aqui também está um belo vídeo de demonstração que os próprios russos filmaram para nós. O que a defesa aérea está fazendo? Ela sobe no ar e depois desce de novo. Bum! É isso que ela faz. E qual é o resultado disso? Não parecia muito naquele vídeo, mas foi isso que aquele míssil fez. O que é isso? Tipo, 6 carros pegando fogo, talvez até 7. O estacionamento está em chamas e o fogo atingiu um dos prédios. Esses mísseis S-300 e S-400 têm muito combustível e causam grandes explosões em 2022 a 2023. Lembro que os russos bombardeavam Kharkiv com mísseis S-300 de defesa aérea contra alvos terrestres, pois tinham mais de 15 mil. Agora não possuem tantos. Os ucranianos recuaram a linha de frente, então os mísseis não atingem mais Kharkiv, mas antes causaram um massacre lá. Agora está em Afibsky. Os russos fizeram isso com eles mesmos, a defesa aérea fez isso. Veja outro ângulo, já que os russos mostram vários. Olha essa explosão, dá para ver como ela é realmente grande. A explosão do S-300 é séria. Veja o alvo dos ucranianos e vários rastros de mísseis de defesa aérea explodindo. Acredito que não sejam lançamentos russos, mas mísseis explodindo e sendo lançados aleatoriamente após a explosão. Só porque parece tão caótico. Gosto dessa grande explosão. E só para ilustrar a destruição mais uma vez, quero dizer, isso é uma grande fogueira e é de graça. É isso que o Estado russo devolve ao seu povo. Fogueira grátis. Agora vamos para a linha de frente. Um soldado russo, que apelidei de Ivan Sem Dentes, faz amizade com um mercenário de Camarões. Logo entenderá o motivo do apelido. Olhem aqui, pessoal, esses são os guerreiros que lutam conosco. Rússia, vá para lá. Camarões está com a gente, pessoal, Camarões está com a gente. Todo mundo vai se ferrar, droga, todo mundo vai se ferrar. Você vai comer merda? Eu não vou comer merda. Nome de chamada, Carlson. Carlson é o nome de chamada, este é Carlson e este é Camarões, Mursen. Olha, ok, estou assim. Desculpe aos meus espectadores da Inglaterra ou Reino Unido, mas esse cara é inglês? Os dentes dizem que sim. Olha para eles, Ivan, o desdentado. E essa foto ficou ruim. Me corrija se estiver errado, mas parece um pet do Wagner ou algo assim. E esse é outro mercenário de um país africano. Eu não sei qual, mas sim, esses caras eles estão se divertindo, eles realmente aproveitam. Não deixe que as diferenças de cultura e idioma atrapalhem. Eles se comunicam pela linguagem corporal, considerada universal. Alguns dizem que é a música ou a matemática, mas aqui é a linguagem corporal. Eles realmente aproveitam a companhia um do outro. Russos também, próximo vídeo do exército russo que produz mais que Bollywood. Esses 2 soldados russos ousaram fumar a maconha do comandante. Você já fez isso? Você já fumou a maconha do seu comandante no exército alemão, no exército dos Estados Unidos? Bem, eles fizeram isso e esse é o resultado.
Não vou traduzir as legendas porque são muito ofensivas. Realmente não posso dizer isso. Esse cara e este também estão tremendo, então ainda não vão morrer. Se parar, aí você tem tipo o quê? 30 minutos nesse frio? Eles ainda vão tremer por mais 30 minutos a 1 hora. Eles estão presos a uma árvore e morrem congelados, pois é o que os russos fazem. Se fumar a erva do Kadiukin, eles não sabiam disso. Se eu soubesse que era a erva do Kadiukin, não teria fumado. Agora vamos ao Mar do Caribe, Piratas do Caribe. Mas você se surpreenderia, não há piratas. Jack Sparrow, nesse caso, é a própria Marinha dos EUA, não estou brincando, eles surpreendem novamente. Capturado mais um petroleiro da frota sombra russa chamado Sagita no Mar do Caribe, Jack Sparrow ficaria orgulhoso. A embarcação da frota sombra transportava ilegalmente petróleo venezuelano para driblar sanções. Este já é o 7º petroleiro apreendido pelos Estados Unidos desde o início da Operação Lança do Sul. E isso é maravilhoso porque um desses petroleiros transporta muito petróleo. Não vou fingir que sei os números, mas é muito petróleo. São dezenas, até mais de 100 milhões de dólares em um único petroleiro diariamente. Se EUA ou outro país capturarem esses navios, russos perdem muito dinheiro. Continuo dizendo, é preciso tirar o dinheiro, pois Putin lutará até não ter mais recursos. Esse é o 7º petroleiro capturado. Também temos um vídeo, isso é ótimo, esse é o petroleiro. Essas são as tropas do EUA correndo por aí, fazendo suas coisas de forças especiais, e eu simplesmente adoro ver isso. Gostaria que europeus capturassem mais petroleiros em suas águas, mas poucos países têm coragem para isso. Estados Unidos, Finlândia, Itália e outros países já adotaram isso. Há também o Estreito Dinamarquês, por onde passam todos os petroleiros. Se eles forem para a região de São Petersburgo, capturem todos eles. Esse é o meu conselho. Sigam esse exemplo. Falando da América, preciso contar uma história não tão americana. Ele está preso na Rússia, mas é americano. Charles Wayne Zimmerman parece alemão, mas ele é americano. Charles Wayne Zimmerman, veterano da Marinha dos EUA de 58 anos, navegou quase um ano sozinho de iate da Carolina do Norte até a Rússia para conhecer uma garota de Gazan que conheceu online. Meu Deus, essa história é comum. Garotas russas online que, na verdade, são senhores de 80 anos. Bem, neste caso, não era um senhor de 80 anos, e sim 5 anos em uma colônia penal russa. Durante inspeção alfandegária no porto de Sochi, onde já estive e gostei, encontraram um rifle e munição a bordo. Zimmerman disse que usava a arma para se defender, mas o tribunal o considerou culpado de transportar armas ilegalmente pela fronteira e o condenou a 5 anos em uma colônia penal de regime geral. Vamos ver um vídeo mostrando como era o iate dele. Quero mostrar a munição e o rifle. É fácil ter isso no Zerei, mas não na Rússia. A munição é específica para ele. Ela buscava o amor dele, mas achou outros prisioneiros numa prisão russa. Quem sabe? Talvez todos virem amigos, se é que me entende. Eles vão se comunicar muito por linguagem corporal nos próximos 5 anos. Para ele não entende como as pessoas suportam. A Rússia faz mal à saúde e ao futuro. Não vá. Se você tiver a opção de ir para a Rússia ou não ir para a Rússia, sempre escolha não ir para a Rússia. Você não vai passar 5 anos na prisão. É sempre melhor para a sua saúde não ficar conversando em linguagem corporal com outros prisioneiros russos pelos próximos 5 anos. Vamos todos aprender com essa história, meus amigos. Preciso citar 3 nomes dos membros mensais do Buy Me a Coffee e tenho muito orgulho disso. Às vezes não temos nomes, agora temos 3, um deles anônimo, descobri o motivo. Eu falo Somaona porque as pessoas não querem que eu anuncie seus nomes, então não escrevem. A piada é com você, pois estou nomeando Somaona. É o número 1? É o número 1 de toda a lista de nomes. O número 2 é André Webster, nós nos conhecemos em Utah. Levei você para os Estados Unidos. No início de 24, fiz turnê na América do Norte, passando por Euralia e Canadá. 7 cidades em 2 semanas, André Webster comprou as passagens. Obrigado, André. Foi maravilhoso conhecer todos vocês. Obrigado por participarem novamente. Fugelphonics. Estou falando certo? Não tenho certeza. Fugelphonics. Talvez sim, talvez não, mas obrigado pelo nome estranho e por se inscrever.
Se curtir o canal, o link do Buy Me a Coffee está na descrição. Agora vamos viajar para a Oblast de Donetsk ocupada, onde vemos algo que vimos muito em 22 e 23, não tanto depois. Porque os russos se adaptaram à explosão de um depósito com toda a munição acumulada desde a era soviética, quando a guerra começou. Os russos foram meio burros nisso, eles colocaram em grandes pilhas por toda parte, perto da linha de frente. Os ucranianos explodiram tudo, os russos pararam, mas repetiram e os ucranianos explodiram de novo. Que surpresa! E esse é um belo churrasco grátis, não tão pequeno assim, oferecido pelo Estado russo e pelas forças de ocupação para o bom povo de Donetsk. É de graça, eu já disse, bem legal e de graça. Se você se aproximar, sente o calor, vê a luz e pode até cozinhar sua salsicha de graça no fogo. Amnes, as forças de ocupação, de nada. Muitas explosões secundárias, uma grande nuvem de cogumelo como víamos 2 anos atrás. Há tempos não via algo assim, mas isso alegrou minha quarta-feira. Esse vídeo saiu há dias, é antigo, não tem neve, mas é muito bom. Porque é um vante terrestre russo, um veículo terrestre não tripulado, basicamente um drone terrestre, mas está carregando um sistema de guerra eletrônica de interferência bem grande. Olha só, é um radar ou bloqueador grande ou vai bloquear a frequência, então você não deveria ver nada. Bem, ele está aqui para derrubar drones ucranianos. E o que está ao lado dele? Um drone ucraniano? Acho que é um drone de fibra óptica, você não pode bloquear esses drones. Mas é algo irônico, né? Ver um bloqueador enorme sendo derrotado justamente pela coisa que ele deveria bloquear. É só instalar uma fibra na traseira do drone. Os russos também usam muitos drones com fibra óptica e ninguém conseguirá bloqueá-lo. É simplesmente algo bonito de se ver. Agora, esse vídeo nos mostra algo. Ele vem dos russos, mas eu sei que os ucranianos usam camuflagens parecidas. Essa é uma camuflagem nova. Comecei a ver essas por volta dos 23, 24 anos, quando a guerra urbana se intensificou. Veja, esse é o teste no campo, assim fica coberto. Você está enterrado e não consigo ver. É assim que será. Plano incrível, parece só um monte de lixo. Ei pessoal, olha isso aqui pessoal, Dânia não quer ver isso. Eles não podem ser vistos, estão ocupados filmando, você não pode me ver. Sim, eles gostam disso, eles vão vir agora. Aqui você vê uma pilha estranha de tijolos, mas se entrar e destruir Div, GA, Bakhmut ou qualquer cidade da linha de frente como Mirna Karat, há tantos tijolos assim. No inverno não, mas sem neve essa camuflagem te deixa invisível. Ucranianos e russos estão usando isso, atiradores de elite estão usando isso, e infiltradores russos que tentam passar despercebidos por algumas equipes de drones para chegar atrás deles também estão usando isso. É muito perigoso, mas também difícil de enxergar. Mas, novamente, o ponto fraco são, claro, os drones com câmeras térmicas, câmeras infravermelhas que detectam sinais de calor e vão enxergar através disso. Isso não funciona se houver drones acima, como é o caso. Agora, meus amigos, vamos para Kiev, capital da Ucrânia, e eu odeio relatar isso, mas está acontecendo uma verdadeira catástrofe humanitária, uma crise em janeiro de 2026. Neste mês, mais de 500 mil de pessoas deixaram Kiev porque não há aquecimento, não há água, não há eletricidade. 600 mil foram embora, mas mais de 2 milhões ficaram. Muitos prédios altos abrigam milhares de pessoas amontoadas, sem aquecimento, água ou recursos. Este vídeo mostra como sobreviveram. Quero dizer, os russos estão deliberadamente focando e destruindo tudo que produz calor, eletricidade ou permite que a água corra. As pessoas têm que se virar. É uma situação muito difícil. Vamos ver como eles se adaptam. Bom dia, hoje temos eletricidade, então estamos aquecendo o melhor que podemos. É um dia muito bom. Dormimos muito bem, está quente e aconchegante aqui. Aqui, mas a condensação. Nossa barraca está molhada. Temos energia apenas 1 hora por dia. Tenho receio de que nas outras 23 horas possa congelar. Então, eles têm só 1 ou 2 horas por dia no ciclo de 24 horas em Kiev. Isso é uma catástrofe humanitária. É isso que a Rússia quer fazer. É isso que eles querem que aconteça e é realmente triste ver que isso funcionou para eles.
Os ucranianos são uma nação e povo muito fortes, que se adaptam e superam desafios. Por exemplo, montar uma barraca cria um espaço pequeno que pode ser aquecido pelo calor do corpo à noite. Isso realmente ajuda, mas no geral é muito difícil viver em um apartamento assim. No campo é mais fácil com fogão a lenha e água do poço, se não estiver congelada, mas também há problemas com comida. Cozinhas comunitárias foram instaladas em mais de 50 pontos de Kiev. Aqui você pode vê-las em funcionamento. Fico muito feliz em ver isso. Muitas pessoas precisam disso agora porque não há aquecimento nem eletricidade. Quero dizer, como você vai cozinhar comida? Tá fazendo menos 10, menos 15 graus Celsius, você não pode comer carne congelada, seus dentes vão cair. Então sim, as cozinhas comunitárias são realmente importantes. Essas estações de aquecimento são assim. Kiev instalou várias delas em muitos locais. Elas possuem luzes vermelhas, geradores, um pouco de eletricidade e aquecimento para alguns usuários. Se o apartamento estiver a 15 °C, as tendas podem ficar alguns graus acima de zero. Não morre de frio, mas sente bastante frio. Este é um dos momentos mais difíceis da guerra em Kiev. Quando o frio acabar, tudo vai melhorar. Até o fim de fevereiro, seguirá abaixo de zero por mais um mês e meio. Este é o período mais difícil da guerra nas próximas 6 semanas. Desejemos força a eles e ajude como possível. É isso. Klitschko, o prefeito de Kiev, diz que mais de 600 mil pessoas partiram nas últimas 3 semanas, então isso é um êxodo em massa para o interior. As pessoas têm pais e avós morando em fazendas ou no interior, onde há fogões a lenha e água de poço, isso já torna tudo muito mais fácil de lidar. Se você tem calor e água, mesmo que fria, pode esquentá-la no fogão a lenha. É isso, dá para cozinhar nele, então hoje é fácil sobreviver no campo, por isso mais gente está indo. Para mostrar a humanidade dos ucranianos, apresento um operador de drone em missão de combate. Mas ele viu esse texto na neve e eu vi exatamente no que a vovó estava andando na neve. Para Chukleba, que significa me dê pão, eu acho, ou dê pão antes de tudo. E em segundo lugar, ela não ia para os russos, mas sim para nós. Ela seguia pelo lado onde drones ucranianos sobrevoariam. Ela perguntou para nós, vi a inscrição e tirei foto. Primeiro, depois, fui aos líderes pedir permissão para tudo isso. Depois eles me enviaram os materiais necessários e eu despejei o pacote no pão da minha avó. Um pão e biscoitos. Sim, ficou assim. Sinto pena da minha avó. Precisamos ajudá-la e tirá-la de lá. Eu entendo que você não pode simplesmente ir lá e buscá-la. Uma senhora idosa é uma zona de amortecimento, mas isso é perceptível. Mesmo nos momentos das batalhas mais intensas, onde drones vão e matam russos ocupantes, ainda há tempo e oportunidades para mostrar o melhor lado da humanidade. É isso que a guerra traz à tona. O pior que os russos nos mostram e o melhor lado da humanidade que também aparece sob extremo estresse. Como esta história e tantas outras da nação ucraniana que amo, pois me dá esperança na humanidade. Eu sinto uma irmandade, uma nação com os ucranianos, depois de ver esse tipo de coisa. E a próxima história é, sim, essas histórias. Elas me dão. Mas você sabe, é uma catástrofe humanitária em Kiev e nas cidades maiores agora. E os animais? Tem muitos gatos e cachorros de rua lá, certo? A verdade honesta é que eles vão morrer se ninguém fizer nada, mas os ucranianos fazem algo. Um verdadeiro hotel para gatos para felinos sem teto apareceu em Kamiansk. No pátio de um prédio de apartamentos no 10º microdistrito, na margem esquerda, moradores cuidadosos construíram com as próprias mãos uma casinha quente para os gatos. A estrutura foi feita sob medida para acomodar 6 hóspedes de cauda ao mesmo tempo, oferecendo proteção contra o vento. Eles ficam mais aquecidos aqui, pois o local é isolado e devem sobreviver. As pessoas trazem comida, o que é um gesto muito bom, feito sem remuneração. São apenas pessoas da sociedade civil vendo algo que precisa ser consertado, alguém que precisa de ajuda, e elas fazem isso com seu próprio tempo, com sua própria energia, com seu próprio dinheiro. Isso é uma nação, uma cultura, algo muito difícil de destruir, quase impossível. Digo isso porque sou estoniano. Os russos tentaram nos eliminar para sempre, mas continuamos aqui. É difícil destruir isso, pois é mais forte que qualquer míssil. Esta casa de gatos aqui simboliza a força dessa cultura.
Adoro isso, e foi o que vi na Ucrânia nas 8 vezes que visitei e também amei. Eu sugeri à minha esposa: vamos passar a lua de mel na Ucrânia? Achei que ela recusaria, afinal, quem aceitaria ir para uma zona de guerra? Mas ela aceitou na hora. Fiquei surpreso e realmente fomos. Isso está no livro. Te digo, muitas lágrimas e risadas. Vai ser uma montanha-russa emocional insana. Até o próximo vídeo, meus amigos. Será sexta-feira, então voltem e inscrevam-se. Slavo Krini e tchau.